Olá, boa noite. Convido você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, a estar conosco, participando conosco aqui nesse canal, para que você possa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é sempre importante em nossa vida, pois é ela quem nos orienta e quem realmente nos quer bem. Então, todos vocês, eu convido a estar conosco a partir desse momento e a fazermos agora uma oração para que Deus esteja presente em nosso meio. Curvemos as nossas frontes onde você esteja e oremos. Santo Deus e eterno Pai, que habita nos mais altos céus, graças nós te damos por teu amor, por tua misericórdia. Pedimos, Senhor Deus, a tua orientação, o teu Santo Espírito esteja conosco, nos guiando na tua santa palavra. Abençoa a todos que estão ouvindo, assistindo esta mensagem e tudo seja para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Então nós estamos aqui, mais uma vez, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e parabenizo aqui a igreja do Antônio Cassimiro pela iniciativa de estar nesta meia semana de oração para buscarmos poder em Jesus Cristo. Buscarmos então ser invencíveis com Deus. Então essa iniciativa perfeita também através da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em todo o seu território que se faz ao mesmo tempo. Então, louvado seja Deus por isso, e vamos então ouvir o que Deus quer dizer para mim e para você. Lembre, irmão, que eu seja um instrumento nas mãos de Deus, porque esta mensagem a vir a você, ela veio a mim, primeiramente, que Deus me use para que seja tudo para a sua glória e honra. O título da nossa mensagem é Coragem e Humildade para as Famílias Abnegadas. Você não está só. Então, com esse título, nós podemos partir, então, do princípio Famílias Abnegadas, com o amor de Deus no centro das atenções, no centro da nossa casa, no centro do nosso casamento, do meu e o seu casamento e de todas as famílias. Eu quero saudar a todos, então, e o meu desejo é que a paz de Deus, o nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vocês todos e a nós que ouvimos a voz de Deus. Bom, então nós sabemos que a família, em Gênesis no capítulo 1, no verso 28, Deus fala então que a família é uma instituição criada por Deus, uma instituição criada diretamente pelo nosso Criador. Sabemos que Deus fez todas as coisas. Sabemos que Deus, com a sua palavra, falou e tudo passou a existir. E tudo que Deus fez, Ele olhava e dizia, está bom, está muito bom. Da mesma forma, e mais um pouco, com um plus a mais, Deus fez, então, eu e você. Nós sabemos que Deus, então, Jesus, se ajoelha e cria ao homem, cria a Adão. Então, veja, irmãos, a importância que Deus dá para nós, os seus filhos. Então Deus cria o homem e mulher e ajunta homem e mulher para um casamento. A instituição sagrada, diretamente Deus fazendo então o casamento para que cresça e multiplique e que através das famílias Deus possa ser honrado, para que as famílias possam dizer e falar do seu amor para todos. Falar então do plano da salvação que Deus tem para mim e tem para você. Então, esse sendo o plano de Deus, ele chega e diz então para Adão e Eva, e disse para mim e para você, quando nós resolvemos nos casar. Eu e a minha esposa, você, seu esposo, você e sua esposa. E depois, gerando filhos para a honra e glória de Deus. Mas olha só, Deus disse que tudo o que criou era muito bom, era bom. Mas também, sabemos então da perfeição de Deus, mas também a gente sabe que nós vivemos num mundo de pecados. Após o pecado, então, sabemos que esse mundo está entregue então ao inimigo, então às pessoas que não ouviram ainda a voz de Deus e que fazem de forma diferente da vontade de Deus. Então Deus ele vem e nos alerta. Como Deus nos alerta? Jesus chega e fala para nós, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ora, Jesus fala para mim, por que Jesus falou para nós que ele venceu o mundo, que nós teremos aflições? Porque não será fácil. Na vida a dois, trazendo para o casamento, nós sabemos que são duas pessoas diferentes.
Nem os dedos das mãos eles são iguais. Que dirá então as duas pessoas? Então, pensamentos diferentes, ações diferentes, comportamentos diferentes, tudo diferente. Mas uma coisa em comum, o amor de Deus e o amor um pelo outro. E Deus juntou. E o que Deus ajuntou, que não separe o homem. Então, Deus, sabendo de tudo que pode acontecer, porque afinal Ele nos deu o livre-arbítrio, tudo que pode acontecer, Deus também nos dá informação para que a gente possa sempre fazer escolhas conscientes. E para que eu e você, façamos escolhas conscientes, nós devemos ter informação de um lado e do outro. Devemos ouvir um lado e ouvir ao outro. Mas se vivemos nesse mundo de pecado, mas agora resolvemos ouvir a voz de Deus, como agora nós fazemos, então que com essa informação a gente siga bem no caminho de Deus. Quando Deus diz para nós, então, tenha bom ânimo que eu venci o mundo, por que Ele diz isso? Aí nós trazemos agora, nesse tempo de pandemia do Covid-19, coronavírus, nós sabemos que mesmo antes dele, nós sabemos que a estatística que se tem é que para os casamentos, a cada 3 casamentos, um acaba em divórcio. Infelizmente, essa é uma realidade no nosso país. Um casamento desfeito não é o que Deus quer. Deus não quer que nenhum deles aconteça, que seja desfeito. Mas, infelizmente, nessa realidade. Então, com essa epidemia, com esta ocasião, com esse momento em que o mundo passa com o Covid-19, então nós vimos que aumentou, infelizmente, o número de divórcios. Então, nós ouvimos e vemos brincadeira das pessoas dizendo, olha só, agora com o Covid-19, com ele, então conosco, então as pessoas acabam brigando e o número de divórcios está aumentando, infelizmente. Essas pessoas que falam e que filmam e que gravam, elas têm razão. Realmente está acontecendo. Nós temos estatística formal, que é de cada 3, um divórcio. Mas agora ainda não temos, que é recente, estamos no mês de junho. Então é recente ainda, mas as pessoas, os profissionais que tratam desta área, já afirmam de que o número de separações ele realmente aumentou. E por que será que isso acontece? Nós vamos tratar sobre isso, para que as famílias sejam realmente abnegadas, né? Coragem e humilde, que sejamos todos corajosos e humildes, se abnegar de certas coisas, para que a gente possa seguir bem no nosso convívio, na vida com Jesus e Deus no coração. Então Deus fala sobre isso. Deus disse então já, no mundo tereis aflições, e eis as aflições, essa é uma delas. Essa é uma aflição no qual o casal, quando vai se casar, espera-se que não pense numa separação, e sim de viver juntos para sempre. Assim mesmo como fazemos, né, jurando a Deus e perante os homens também, né, que até que a morte nos separe, não é verdade? Então Deus também chega e diz para nós, lá em Josué, no capítulo 1, no verso 9, Deus fala. Bom, por que Deus fala isso? Deus chega e diz assim, no seu ouvido e no meu ouvido, e Deus fala também ao nosso coração e diz, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não desanime, pois o teu Deus estará contigo por onde quer que você vá. Então veja só o que Deus fala. Deus fala para mim e para você, ao nosso ouvido, ao nosso coração, para que nós não desanimemos. Veja, eu imagino para mim e para você, Deus chegando dizendo, ei meu filho, olha, tenha calma, não te mandei eu, segue o meu conselho, segue a minha orientação, não desista, persista, seja perseverante, não desista, porque o seu Deus, que sou eu, estou contigo aonde você vá. Então, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, Deus é comigo, Deus é com você, Deus é conosco. E nós devemos crer nisso, eu creio nisso. Eu creio e nós vivemos a palavra de Deus. E buscando saber por que Deus fala isso para nós. Então, as instruções de Deus não são à toa. Então, Deus cria o homem e cria a mulher. Cria a instituição sagrada, que é o casamento. Mas, então, entra o pecado no mundo. E Deus diz, então, olha, no mundo vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você é meu filho, é meu semelhante, você também pode vencer. Mas Deus aí vai e mostra que aflição é essa. E aí nós vivemos na atualidade esse caso que a gente está ocorrendo com as separações, com os divórcios aumentando. Então, por que tudo isso acontece? E aí Deus vai e diz, seja perseverante, eu não te mandei, então siga em frente, eu estou com você. Então, crendo na palavra de Deus e as orientações que Ele nos dá, nós vamos então seguindo adiante,
com as orientações de Deus. Então, a gente tem aí um paralelo, onde nós temos aí, Deus entra com essa providência, e aí nós temos a escolha. Bom, agora para que você, e todos que queiram tomar uma decisão, como citei, você não deve tomar uma decisão sem conhecer as duas partes. Não deve mesmo. Poder pode, mas não deve. Porque você vai tomar uma decisão que ela pode ser totalmente equivocada. Pode ser, e pode não ser, mas a tendência é que seja equivocada. Então, se acontece alguma informação convergente, alguma coisa que ocorre dentro da sua casa, por exemplo, entre a esposa ou o esposo e os filhos, e você ouvir apenas um lado e tomar uma decisão, certamente tomará uma decisão equivocada. Mas quando você parte para ouvir um, não toma nenhuma decisão agora, apenas ouviu, com sabedoria pedido a Deus, e agora você escuta a outra parte, então dessa maneira você, ouvindo as duas partes, pode tomar uma decisão mais consciente. E então assim mesmo que Deus agora fala para mim e fala para você, que a gente toma uma escolha consciente. Deus mostrou então que tudo que criou é bom, Ele criou a instituição e disse, olha, cuidado, porque você nesse mundo de pecado pode encontrar problemas. Aí agora Deus fala informação para nós e dizendo então o que nós devemos fazer e devemos seguir. Então, quando Deus diz, então, seja forte e corajoso, vamos nessa linha. Então, as orientações de Deus. Quando Deus diz que forte e corajoso, o que é a coragem? Então, se eu fizer uma pergunta para você, você é corajoso? Talvez você diga que sim, talvez diga que não. E nós sabemos que, na realidade, existem pessoas que são corajosas de fato, e existem pessoas que não são corajosas, e existem pessoas que dizem que são corajosas, mas de fato não são. Então, o que de fato é? Então, coragem é a firmeza, espiritualmente falando, é a firmeza espiritual que nós devemos ter. O que Deus pede para nós é que nós tenhamos coragem. Mas coragem para fazer alguma coisa de errado, alguma coisa que não é bom, isso realmente não é bom para ninguém. Nem para a pessoa que está fazendo, nem para aqueles que sofrerão daquilo. Então, a coragem é a firmeza espiritual, o que Deus deseja em nossa vida. E quando Deus fala, então, de humildade, a humildade, nós lembramos de Jesus. Jesus é a humildade em pessoa, é a humildade encarnada. Então, quando nós olhamos para Jesus, o que Ele veio fazer, o que Ele fez e o que Ele nos orientou, aquela humildade é o nosso sonho, é onde nós buscamos e pedimos a Deus constantemente que nós sejamos humildes e puros de coração. Jesus foi e Jesus é. E nós podemos ser, certo? Não é fácil, mas se você não buscar, se eu não buscar, é que a gente não consegue mesmo. Tá? Então, humildade, o que é humildade? É a simplicidade. É a simplicidade. Mas as pessoas, cada um, agem de uma forma diferente. Mas a verdade é uma só. A verdade é Jesus. Existem outras tendências, outras conversas, outras informações de que a verdade é relativa e etc. Mas aqui nós focamos na verdade que seja a palavra de Deus. A verdade que é com Jesus Cristo. Então, a humildade é saber onde é os seus limites. Trazendo para dentro do casamento, então no casamento a gente busca informação. Bom, existe então o casal, até onde que o esposo pode ir, até onde que a esposa pode ir. Então, saber os seus limites. Por exemplo, aqui eu cito para vocês, uma certa ocasião, uma pessoa comentando comigo, um caso bem simples, mas que a gente pode ver. A questão de um box, o box normalmente no banheiro só abria para um lado, abre dos dois lados, mas constantemente era somente um lado que abria. Certo dia o esposo chegou e a esposa abriu o outro lado, só que ficava difícil mais a passagem, por conta do armáriozinho na parede. Então a esposa feliz fala para o esposo, só que aquele momento ali, o que ele viu? Ele viu que a esposa estava feliz com aquilo, mesmo não sendo da vontade dele, não achando interessante. Mas concordou. Então, para a felicidade, a humildade, a gente vê a humildade na pessoa através da felicidade. Então, ser humilde é saber os seus limites e então deixar que a simplicidade e a modéstia tome conta. Isso aí é um exemplo simples, que tem muitos exemplos, eu tenho certeza que você já passou algum exemplo nessa linha que a gente está citando. Então, quando falamos em abnegação também, família, então com Cristo, abnegando, a gente vê que dentro do casamento, dentro da casa, e dizemos sempre que o costume de casa vai à rua. E é verdade, então o costume popular que é falado, mas nós sabemos que é verdade.
o costume de casa, vai à rua. Então essa abnegação, abnegar é você deixar então os seus próprios desejos e seguir então o desejo de uma pessoa com quem você está convivendo. Então é você deixar a sua vida, os desejos que você tem para o mundo e seguir a Jesus. Abnegar é tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então, quando a gente junta essas três coisas, ser forte, ser humilde e ser abnegado, nós podemos lembrar da pessoa de Jesus e, como imitadores de Cristo, nós queremos ser, trazer isso para dentro de casa. E como praticar isso? Como praticar? A prática disso, por que acontecem então os conflitos dentro de casa? O conflito, ele é real, o conflito ele existe. Não há família perfeita. Nem a minha, nem a sua, nós sabemos disso. Não há família perfeita. Mas existem as pessoas que buscam constantemente a Deus. Ou cai, escorrega, mas Deus está lá, dá a mão, levanta novamente. E você e eu, nós seguimos em frente. Então, buscar a Deus, né, os conflitos, eles vão existir. Agora, por que existe o conflito? A resposta principal que nós encontramos simplesmente porque o pecado entrou no mundo e nós vivemos no mundo de pecado. Ok, então mas isso não pode ser a nossa desculpa. Não pode ser, então, a forma que a gente está utilizar para dizer que tudo é por causa do pecado. A responsabilidade caiu sobre mim e caiu sobre você. E certa vez me lembro que, há um tempão atrás, eu não tinha costume de ler a Bíblia, não conhecia Cristo, e uma pessoa me entregou uma Bíblia daquela pequenininha e me perguntou se eu iria ler. Eu não conhecia nem a pessoa, ela passou e me entregou. E eu olhei para ela, olhei para a Bíblia e disse, sim, eu vou ler. E todos os dias eu lia 1, 2, 3 capítulos antes de dormir, capítulos não, versículos. Antes de dormir, eu não me recordo de mais nada do que eu li. Mas uma coisa eu não esqueci, aonde chegamos na Bíblia, eu li aquela parte que diz assim, aquele que conhece e peca muito mais do que aquele que não conhece. Então ali eu me estremeci, né? Fiquei com medo, um pouco de medo lá de ler o restante. Eu imagino que tem muitas pessoas igual a mim. E de fato, eu não quis mais conversa com a Bíblia. Passou um tempão para poder me entregar realmente a Jesus, de tantas formas e meios que ele me chamava. Mas então não é por causa do pecado. Então, a gente sabe que a gente precisa, né, decidir pela verdade. É bom que decidamos pela verdade, que é Jesus Cristo. Mas ouvir a voz de Deus, o pecado ele existe, por quê? Porque acontecem os conflitos dentro da família. Bom, o conflito ele parte do princípio de que, com a informação que eu tenho, é que eu vou construir aquela situação. Todas as situações que eu participo, que você participa, é com as informações que nós temos em mente. A pergunta é, que informações eu tenho em mente? Então, trago para você também a experiência própria. Então, antes de conhecer Jesus, a informação que eu tinha era essa que o mundo me promove. Era essa de festas, de baladas, de bebidas, que promove e que, de fato, é muito gostoso para quem realmente aproveita. É gostoso, mas nós sabemos hoje, e eu sei, graças a Deus, que isso não é o caminho adequado, não é o caminho ideal. Mas essa liberdade que nós vamos ter, essa libertar-se disso, é Jesus que vai nos orientando, é o Espírito Santo de Deus que vai transformando à medida que nós buscamos. Nós sabemos que Deus quer todos, não importa o que seja e o que faça. Ninguém nunca foi tão longe que Deus não conseguiu alcançar. Ele alcançou a mim e Ele certamente alcançou você e o alcançará você também. Então o conflito, ele começa por conta da informação que eu tenho na minha mente, do que você tem na sua mente. Que informação é essa? Então, à medida que eu procuro buscar, conhecer da palavra de Deus, de palavras boas, de palavras como paz, amor, alegria, eu te amo, me desculpe, perdoe-me. Então, todas essas palavras, elas são palavras que me fazem crescer. São palavras que agradam aos ouvidos de Deus e dos homens e das mulheres. Isso dentro de casa, sendo compartilhado, então, como eu escuto de pessoas, muitas pessoas, da minha própria esposa, palavras bonitas desse tipo, mas também vejo muitos outros casais falarem, meu bem, meu amor, então veja como é que é, muito obrigado, é gentil um com o outro. Isso tudo faz o casal crescer com Cristo Jesus. Então, estas palavras, elas vão inundando muito bem a nossa mente e expulsando as outras palavras que nós ora conhecemos. Então, a informação que vai ficar na minha mente
é aquela plantada por Deus, por coisas boas, por coisas agradáveis. Então, num casamento, conhecendo a pessoa, lá no namoro, no noivado, e nos casamos, como você casou, eu casei, graças a Deus, e outros que estão por casar também, então nós sabemos que as informações, o que nós temos é que vai conduzir a nossa vida, é pela informação, é pelo desejo, é pelo hábito que se tem, pelas palavras que se falam, pelas atitudes que se fazem. Então é por aí que a gente sabe que o conflito ele pode existir ou pode simplesmente desaparecer ou simplesmente não estar presente naquele convívio. Louvado seja Deus, por isso que é o que Deus quer em nossa vida e é o que nós queremos. Mas não conseguimos fazer, porque nós vivemos num mundo de pecado. Então o conflito ele começa através das palavras que você cita dentro de casa, que você cita na rua. O costume de casa, repito, vai à rua. Então, se tem esse hábito de você abraçar a sua esposa ou esposo ou seus filhos, de beijar, eu falo isso porque isso não é uma tarefa fácil. E aí eu também tenho como exemplo na minha vida. Então, eu não fui criado abraçando meu pai, minha mãe, eu não fui. Então, dar um abraço numa pessoa, demorou muito tempo. Eu só confesso a você aqui que eu só fiz isso depois de conhecer Jesus. Tá? Por que isso? Então, Deus é que transforma. Jesus é que transforma. Então, na família, no esposo, você pode até ser casado e não ter esse carinho, esse afeto, essa parte de amor fraternal com a sua própria esposa ou esposo, ou mesmo com os filhos. Infelizmente existe isso, mas graças a Deus que existem muitos casais e famílias e filhos que fazem isso. E é muito lindo a gente ver uma família unida. É o plano de Deus sendo colocado em prática, sendo colocado em ação. Você que é casado, que não tem filhos, vai ter, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Tá? Então a gente vê que trazer isso para dentro da família. As palavras é que vão fazer e dizer para você onde começa o conflito. Porque uma palavra áspera, às vezes, e muitas vezes, é muito pior do que um tapa. É muito pior do que uma agressão física. Você sabe disso, nós sabemos disso. Então as palavras é por elas que vão começar, então, ou não, os conflitos. Mas nós ouvimos todas estas coisas, mas graças a Deus nós temos o outro lado, que no meu caso conheci bem depois as palavras de Jesus. A paz, o amor, a dedicação, buscar estar com Cristo, curvar-se perante Cristo, buscar o seu amor, a sua misericórdia, pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas, entender as pessoas, procurar conviver com as pessoas, mesmo aquelas que você não gosta, mesmo aquelas que te repudiam, você procurar estar buscando estar com aquela pessoa, trazendo para dentro de casa, fazendo exercício com a sua esposa e com seus filhos, certamente você vai conseguir fazer isso lá fora. Porque há de ter um estágio. O estágio primeiro é dentro de casa, para que você possa colocar em prática e se tornar um profissional de Deus. Mas nós sabemos que, infelizmente, existem as outras palavras que nada retratam a Deus. Exemplo, um casal orgulhoso, 2 bicudos não se beijam, então convivem no mesmo teto, um para um canto, o outro para o outro. Infelizmente, é uma realidade, sabemos que isso acontece. Por quê? Por causa da comunicação. Por causa de quê? De palavras novamente. O conflito começa quando não se tem a comunicação. Quando a comunicação não é perfeita. E aqui, volto a dizer para você uma frase que tem, e muito conhecida, e diz assim: você e eu, nós sabemos o que falamos, mas você nunca saberá, nem eu, o que a pessoa ouviu, o que a pessoa entendeu. Por quê? Simplesmente porque a cabeça da pessoa é uma e a sua é outra. Você fala e a pessoa vai ouvir, mas ela pode não escutar o que você falou. Ouvir, se ela tem saúde do ouvido, ela vai ouvir bem, mas escutar você, e como é que ela vai te escutar? Ela vai pensar o quê? Com aquela informação que você deu naquele momento. Podem ser várias as interpretações, você nunca saberá o que de fato a pessoa pensou, porque ela pode nem saber, ou então ela pode nem te dizer, ou então ela pode fazer totalmente diferente. Então, por que isso acontece? Por causa da comunicação, da falta de diálogo. Mas uma família que é corajosa, perseverante, é humilde e abnegada a estas coisas, ela vai conseguir fazer. A comunicação, ela deve existir sempre. Então, as palavras, aí a gente deixa esse lado, porque infelizmente sabemos, mais uma vez, que o orgulho, a soberba, palavras pesadas, né, o conflito, falta de diálogo, a soberba, a arrogância em si, perdão,
a arrogância em si, nós sabemos que tudo isso é onde começam os conflitos. É um não querer ceder para o outro. Novamente, dois bicudos não se beijam, e se não houver um lado que ceda, as coisas realmente se complicam. Daí, essa estatística que nós ouvimos aqui no início, que é claro, para todos aí na internet podem buscar e pesquisar. Infelizmente, famílias se destruindo. Eu diria que famílias se autodestruindo. Por quê? Porque Deus diz, meu povo morre, perece por falta de conhecimento. E o conhecimento está aqui na palavra de Deus. O conhecimento está na palavra de Deus. Então, o que ocorre? Quando Deus diz para nós que essas informações, elas são importantes, quando Deus diz, olha, ei, não te mandei eu, seja firme e forte, seja corajoso. Quando Deus fala isso para mim, ainda diz mais, olha, eu, o seu Deus, estarei contigo por onde quer que você vá. Então, se a gente para pensar, porque teoricamente é muito fácil falar, mas na prática, quando você para pensar, para colocar isso em prática, há de ser feita uma coisa juntamente com Deus e com o Espírito Santo, porque sozinho talvez você não consiga. Busque muito a Deus, ao Espírito Santo de Deus e a Jesus Cristo, porque sozinho é bem mais difícil. E aí a gente segue dizendo, se essas palavras elas afetam tanto, onde é que eu posso trabalhar mais? As orientações de Deus, a gente sabe, na palavra, na mente das pessoas, o que ela vai estar fazendo ou pensando, já que você convive com seu esposo e esposa. Enquanto vivemos, o que nós sabemos é que as palavras, as atitudes é quem vão falar por si só. E é exatamente isso. Então, para mudar, meus amados, meus irmãos, não é uma coisa fácil. Mudar quer dizer abnegar-se, quer dizer deixar de fazer certas coisas. Deixar de fazer certas coisas para você servir ao seu próximo. Novamente, o foco é a família, e aqui, quantas coisas que você já não deve ter feito, mesmo que você não goste, para agradar a sua esposa, ou então o seu esposo, então deve ter feito muito, eu imagino. E é assim que Deus quer, é assim que Jesus fez. Então o recado de Deus é, se você já vive assim, da forma que Deus quer, meus parabéns, que Deus continue sendo honrado através da sua vida. Mas se você não faz ainda, ou tenta fazer e não consegue, mas quer fazer, Deus, com esta mensagem e com tantas outras lindas mensagens que Deus, através das pessoas que se dispõem a serem usados por Deus, fala para você e para mim. Então, Deus diz, por onde começar? Pela humildade. Humildade. Então, como humildade? Como dissemos no título, coragem e humildade para famílias abnegadas. No título, nós vimos então humildade. Comece por humildade. Então, o que fazer? É simples. Quando eu fiz a pergunta, você tem coragem? Você talvez tenha dito sim, talvez tenha dito não. Mas você sabe e Deus sabe se você realmente é corajoso. Mas eu te pergunto, se você me disse que tem coragem, então você tem coragem de ser humilde? Porque a humildade não é para todos. Porque às vezes nós sabemos que muitos querem ser humildes, muitos, mas simplesmente não conseguem. Por quê? É difícil a humildade de ser feita? Ela é difícil. Mas olha, se você realmente tem coragem, ela não vai ser tão difícil não. Isso eu te garanto que não é. E Deus prova isso na sua palavra, em tudo, em todas as ações que Deus fala. Então, se você realmente é corajoso para ser humilde, não vai ser tão difícil. Porque requer muita coragem ser humilde. Não é um ato fácil, não é um ato para qualquer um. E se você não tem coragem, o que Deus disse? Eu não te mandei eu, seja forte e corajoso. Então Deus está dizendo. Por que Deus fala isso? É à toa o que Deus está falando? Certamente não. Se Deus está dizendo é porque Ele vai estar contigo, Ele está com você, está comigo, conduzindo as nossas vidas. E só precisa que nós tenhamos uma ação para estar então nos caminhos de Deus, uma ação para que a gente tenha coragem de ser humilde, começando dentro do seu lar, pedindo perdão, por exemplo, à esposa, ao esposo, então pedindo desculpa por algo que fez que não foi bom, agradecendo, obrigado meu amor, obrigado meu filho, minha filha, obrigado pelo que você fez, agradecendo, isso é muito bom, isso soa muito bem aos ouvidos de Deus e aos ouvidos dos seres humanos, das pessoas a qual você está, agradecer.
criticar, esquece. Criticar, esqueça. Você nunca vai conseguir mudar ninguém. Nunca vai. As pessoas só mudam se elas entenderem que tem que mudar. E como as pessoas vão entender? Pelas suas atitudes. Se alguém perceber que você passou a ser humilde, uma pessoa que está realmente como Jesus esteve aqui conosco, como nós conhecemos vários irmãos, várias pessoas que são totalmente servidoras. Louvado seja Deus. Nós sabemos irmãos que são assim, irmãs, que são totalmente dedicadas à obra de Deus e que são servidoras do seu jeito, da sua forma, procuram servir a um e a outro, abnegando-se de estar, por exemplo, no conforto da sua casa, para estar então ajudando outras pessoas. Ah, meu Deus, quantas pessoas fazem assim, louvado seja Deus. E oro ao Senhor para que muitas pessoas que ainda não fazem isso, que elas sejam alcançadas pelo teu amor e por tua misericórdia, Senhor. Então a humildade é uma demonstração de coragem. Nós podemos, eu perguntei se você era corajoso, mas nós podemos dizer, então, se você é humilde, eu posso dizer que você é corajoso. Eu posso dizer que eu sou corajoso. Então essa questão da humildade, ela deve ser decidida dentro do seu coração. Você sabe, então, as palavras que Deus gosta, que agrada a Deus, que vai te agradar, que agrada às outras pessoas, e as palavras que a gente falou aqui, algumas delas, que desagradam a todos, e principalmente a Deus. Nós sabemos mais um outro exemplo, recadinho de Deus, a questão da saúde, da alimentação dentro de casa. Então, vários são os exemplos. Então, que alimentação está sendo dada ao seu esposo, à esposa, que alimentação estão buscando? Será se estão aí nos 8 remédios naturais? Então, a palavra de Deus faz porque nós sabemos que a saúde, a alimentação, ela influencia no seu comportamento e no meu. Nós sabemos que uma má alimentação pode deixar as pessoas estressadas, podem deixar as pessoas, então, com problemas de saúde, que sentindo dores, e tudo isso vai gerando conflitos. As pessoas não sabem de onde vem, mas vem da alimentação, vem da saúde que não está sendo cuidada, vem do tempo pouco, dormindo, vem então porque não passeia, não pegam sol, vem porque alimentam-se de coisas que Deus não orienta a se alimentar. E as pessoas normalmente não lembram disso. Então você, meu amigo, minha irmã, meu amado, procure dentro de casa a alimentação saudável. E tem respostas, muitas respostas a gente vê de pessoas que, passando a se alimentar melhor, simplesmente melhorou seu comportamento. E você duvida disso? Faça o teste, pesquise na internet, procure pessoas da área de saúde que você vai saber. A alimentação saudável, ele gera uma saúde no seu comportamento e na sua mente. Lembre-se, mente vazia é oficina para o diabo. E Deus diz então, o relacionamento entre o casal e o filho, claro que ele deve ser o mais harmonioso. Então, por que não acontece? É difícil, nós vimos várias histórias e filmes, por exemplo, de filhos que vão embora de casa porque não conseguem conviver com os pais. Também sabemos dos casos que nós citamos de separações que, inclusive, quem mais pede o divórcio, principalmente agora nesse tempo de epidemia, então são as mulheres. 70% das iniciativas de divórcio partem por conta das mulheres. E por quê? Por conta de conflitos dentro de casa, por conta de agressões, por conta de todas essas informações que não é de Deus que chega à mente daquela pessoa. Então, o relacionamento, o conflito, ele vai diminuir, né, se o relacionamento melhora. Reconhecer as falhas. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas olha, faça perguntas, faça pesquisa às pessoas, pergunte às pessoas, pergunte dentro de casa que é o nosso foco aqui que nós estamos falando. Pergunta para seu esposo, pergunta para sua esposa e pergunta assim: onde você acha que eu devo buscar melhorias na minha vida? Seja simples, seja aberta, abra o diálogo comigo e pergunte. E aqui eu lembro de uma ocasião quando eu conheci a palavra de Deus. E que essa história eu já contei muitas vezes e conto para você novamente. Então, quando eu conheci a palavra, eu cheguei em casa, recebi uma Bíblia, mesmo antes de ser batizado, eu recebi uma Bíblia da igreja e cheguei em casa, eu chamei minha esposa e meus filhos, sentamos no chão, na sala da minha casa, e lá eu fiz um pedido a eles. E esse pedido, eu me emocionei quando eu fiz esse pedido a eles, porque é muito forte em mim os meus atos do qual eu fazia, que nada dizia relacionado a Deus. E eu peguei a Bíblia e falei assim: olha, está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Todos eles ao meu redor. E eu disse: olha, me ajuda a entrar aqui.
Me ajuda, porque eu sozinho não vou conseguir. Então, irmãos, quando eu disse isso para a minha família, eu me emocionei naquela hora, naquele momento, e eu senti e sinto até hoje, graças a Deus, o apoio da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, em dizer, eu te ajudo, porque eles têm me ajudado nessa caminhada espiritual para rumo às mansões celestiais, porque eu quero, e eu creio que você quer um dia estar nas mansões celestiais. Mas para que eu esteja lá, o que Deus pede? Vista as vestes nupciais. Vista. Então, que vestes nupciais são essas? Então, Deus, para encerrar a mensagem, eu queria compartilhar com você, abrir a Bíblia no livro de Mateus, Mateus no capítulo 22. Mateus 22. Mateus capítulo 22, a partir do verso 12 ao 14. Veja o recado de Deus para mim e para você, onde diz assim: E perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Essa pergunta fez um rei, que chamou e convidou muitos para assentarem à sua mesa e se alimentarem. Mas esses muitos que chegaram, dentre todos eles, esse rei entrou depois para fiscalizar, para ver quem estava lá, e ele percebeu, dentre muitos, uma pessoa sem vestes nupciais. Veja, a pergunta que ele fez: Ei, amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? Eu imagino a vergonha que esta pessoa passou. Eu imagino essa vergonha, para começar, a vergonha que ele passou, porque estava envolvido no meio de pessoas que estavam preparadas, no caso aqui de famílias, são muitas as pessoas que estão preparadas para conviver com o seu cônjuge, são muitos, graças a Deus. Mas infelizmente, nós sabemos que tem um ou alguns que não estão preparados, e estes serão lançados fora. Diz a palavra de Deus: Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, e nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, olha só, essas vestes nupciais, nós temos que prepará-las dentro do nosso casamento. Jesus vai voltar e vai perguntar para nós todos o compromisso, a responsabilidade. Você tem sido fiel a mim? Porque eu que criei a instituição do casamento. Você tem sido fiel a mim? Veja só, irmão, que responsabilidade, minha irmã. A responsabilidade não é somente entre eu e a minha esposa, não é somente entre você, seu esposo e sua esposa. Não é. Veja que há um terceiro envolvido, e o principal, Jesus Cristo. E Ele vai cobrar essa fidelidade. Eu não criei você, eu não disse a você: seja firme e forte, siga neste caminho. Você tem honrado a mim. Cadê as suas vestes nupciais? Você tem honrado o seu casamento? Essa pergunta certamente Deus fará. E, infelizmente, sabemos que, na própria palavra de Deus, diz que nem todos terão essas vestes nupciais, infelizmente. Mas cabe a mim e cabe a você, cada um de nós, fazermos a nossa parte, fazermos o nosso papel. E a pergunta que eu lhe faço aqui, mais uma dela: você quer mudar o mundo? Mude você primeiro. Mude você primeiro. Você nunca mudará ninguém. Você que tem que mudar. Essa voz eu ouvi diretamente de Deus. Certo dia, uma ocasião que aconteceu, uma pessoa que entrou em atrito comigo, e eu corri aos pés de Cristo e chorei. Me ajoelhei no meu quarto, fui para a minha casa, no meu quarto, me ajoelhei e chorei. Meu Deus, mas está errado isso, está errado. E sabe o que logo em seguida eu ouvi de Deus? Mude você. Mude você. Irmão, isso é tremendo. Se você conseguisse me ver aqui mais de perto, eu me arrepio quando falo disso. Todas as vezes, porque assim foi. Mude você primeiro. Então, o que Deus disse para mim é o seguinte: eu não tenho que me preocupar em mudar ninguém. Eu simplesmente tenho que ser imitador de Cristo Jesus. É o que Ele me pede. Mude você, mude eu, mude você. Para que o seu casamento e o meu casamento siga bem, que conquistemos as vestes nupciais, precisa de muita experiência, de muita prática no dia a dia, de buscar. E Deus sabe o meu coração e o seu. Ele sabe de quem está buscando.
de quem realmente está buscando conviver com a instituição que ele mesmo criou. Ele sabe disso. Então, irmão, pense, seja humilde, busque coragem para ser humilde, porque a humildade não é para qualquer um, é somente para os corajosos. E eu digo para você, eu não vou dizer, Deus diz todas as coisas, mas você é corajoso e cada um sabe a resposta. Se eu sou, se você é, cada um de nós sabemos. A resposta está comigo e está com você. Agora você só tem que colocar em prática. Se você não é, eu te aconselho, busque, é o conselho de Deus, busque ser corajoso para você ser humilde. Você só será humilde se você tiver coragem. E coragem de abnegar-se, de fazer o melhor para o seu próximo, em detrimento de você. Esta é a passagem que Deus pediu para falar ao seu coração, falou ao meu coração, que nós possamos colocar em prática isso no dia a dia. Que Deus seja louvado. E encerro com a oração, irmão. Querido e bom Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e eterno nome. Tudo o que nós venhamos a fazer e a pensar, seja para a tua honra e tua glória. Senhor Deus, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor coloque diante de mim e de todas as pessoas que ouviram a tua voz, através dessa mensagem, os teus anjos acampados ao redor de cada um deles, protegendo ele de todos os males. Também, Senhor Deus, eu peço a presença do Espírito Santo de Deus na vida de todas essas pessoas, para que o Espírito de Deus esteja conduzindo elas para os teus santos pés. Deus amado, esta instituição que o Senhor criou e que o Senhor abençoou, que nós saibamos aproveitar. O Senhor tudo nos deu, nós é que jogamos fora. Nos dá entendimento, Senhor Deus, sabedoria, nos faz lembrar do que o Senhor tudo tem nos dado todos os dias. Fica conosco, abençoa a todos, eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, por a mensagem de Deus. Até a próxima, se Deus quiser.